vamos ler a palavra, que fica em Lucas capítulo 17, versículo 26. Todos acharam? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e a consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas alfaias, em casa não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as árvores. Amado Deus, sabemos que lá em Hebreus 13, 8, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus ele não muda a maneira dele trabalhar. A maneira que ele começou, a maneira que ele terminará. Você pode ver que no começo houve um profeta, não houve? Houve um anjo anunciando o dilúvio. Houve um profeta anunciando uma mensagem para o povo vir e se arrepender e entrar para a arca. E hoje, no tempo que estamos vivendo, Deus não irá trabalhar de outro canal, de outra forma, a não ser da mesma maneira que Ele trabalhou no princípio. Princípio quer dizer começo, porque houve um começo. Então Deus trabalhou com um profeta e terminará com um profeta nessa era. Mas, como eu estava falando, hoje estava ouvindo o pastor falar ali sobre Datã, Coré e Abirão. Você sabe que Datã e Coré e Abirão, eles se impondo contra o profeta Moisés. Eles se exporam. Não, mas nós não creremos. E você sabe que quando Jesus também, quando veio e pregando a sua palavra ao povo, e como nós sabemos como ele foi, ele é o mesmo hoje, da mesma maneira que Jesus veio, Moisés veio, Paulo veio, Pedro veio, eles vieram pregando a mesma mensagem. Eles não vieram pregando nada fora do começo. Porque nós lemos aqui, e como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu lá nos dias de Noé? Houve incredulidade do povo ali. Houve dúvida em cima do povo ali. Houve blasfêmia em cima do povo ali. Ou seja, houve
incredulidade para a mensagem, ou incredulidade para a palavra de salvação. Deus, ele enviou Noé ali para salvar o povo, como ele enviou Moisés para salvar o povo de Israel. Você vê que Deus, ele não trabalha diferente. Deus trabalha da mesma maneira. Ele não corre fora da sua palavra. Por isso que ele diz que a palavra do homem é mentirosa, mas sua palavra é verdadeira. Então, por isso, amada igreja, Deus quer de nós que creiamos em toda a palavra. Ou seja, crer em toda a palavra é crer nos mensageiros que ele enviou, crer nos apóstolos que ele enviou, crer no Salvador que ele enviou. Porque a Bíblia diz: quem crê no Filho será salvo. Se nós não crermos no Filho, então nós não somos salvos. Por que nós temos que crer no Filho? Porque Deus estava no Filho. Então, quando você crê no Filho, você está crendo em Deus. E quando nós cremos no mensageiro, nós estamos crendo na palavra de Deus. Nós não estamos correndo fora da palavra de Deus. Então, por isso, igreja, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a volta do Messias. Que você, não sei se você olhou aqui no 20, está escrito em cima: a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus. Deus está voltando para nos levar aqueles a qual ele encontrar a sua palavra em si. Ele não vai vir levar qualquer um, ele virá levar aqueles que estiverem a palavra em si, ou seja, aqueles que tiveram o Espírito Santo em si, aqueles que tiverem o Espírito de Deus em si, que é a palavra. É como um imã, irmãos. Você pode ver, não temos imã aqui, mas se o imã ele passa, aonde tiver o metal ali, ele vai subindo e vai grudando naquele imã. Assim é a volta de Cristo. Ele vai vir sobre a nuvem, ele não virá em carne na terra. Ele já veio em carne. Ele veio através do seu Filho, Jesus. Agora ele não virá pôr as suas plantas dos pés aqui no novo nessa terra. Não. Ele está em espírito em sua igreja. Por isso que Joel falou que nos últimos dias toda a carne seria revestida do seu espírito. Então, o espírito, que muitos pensam assim que Deus vem em carne, é o Espírito Santo na igreja trabalhando novamente na terra. Mas Deus, ele não vai caminhar de novo e fazer o que ele fez, porque já está tudo consumado, ele já consumou tudo. Mas eu quero chamar a sua atenção, amados, igreja, que como Deus disse aqui para nós, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como será nos dias do Filho do Homem? Haveria incrédulos nesses dias. Haveria os manafuturados nesses dias. Assim como houve, assim haverá nesses últimos dias. Não irá correr diferente. Irá estar da sua mesma maneira. Então, por isso que nós temos que olhar e analisar. Por isso que Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e são elas que garantem vida eterna. São elas que nos garantem vida eterna. Ninguém mais garante para mim, para você, vida eterna, a não ser a palavra. Por isso que, se nós não crermos em toda a palavra, é aquilo que Paulo mesmo disse: se nós acrescentarmos
ou melhor, Jesus mesmo disse, se nós acrescentarmos ou tirarmos, nós não podemos nem acrescentar nem tirar. Muitos são que nem, por exemplo, dizer, nós cremos no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem aqui que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. Pode levantar sua mão se você crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem? Então você se enquadra em Marcos 16, onde ele disse que todo aquele que cresce seria salvo. Então por isso que, se nós cremos no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, por que nós cremos também no mandamento do lava-pés? Por que nós cremos na Santa Ceia com vinho puro, pão ácido? Porque Deus se revelou através da sua palavra para você dizer, ó, a minha ceia é desta forma. Há o ato de lavar-pés. Agora você para e pensa, quando Jesus veio pregando a palavra, muitos se levantaram e disseram para Jesus, nós creremos, ali no, se não me engano, no casamento de divórcio, e chegaram e indagaram Jesus e disseram, trouxeram uma mulher pega em adultério e disseram para Jesus, e agora? Moisés disse que nós deveríamos apedrejá-la. E o que o Senhor disse? Você viu que eles fizeram um teste com a própria palavra? Quantos hoje fazem teste com a própria palavra hoje? Deus disse que se eu pedir, Deus me dá. Mas nós temos que pedir de acordo com a palavra, de acordo com Jesus Cristo. Nós não podemos pedir fora da palavra. Muitos levam isso. Se eu estou usando a palavra, estou pedindo usando a palavra, eu vou alcançar. Mas será que você está pedindo de acordo com aquilo, a palavra? É como muitos ali oram. Vou dar um exemplo para ti. Oram pelo o pão e pelo o cálice com vinho dentro e com o pão com fermento. E pedem para Deus santificar aquilo. Aonde Deus vai sair fora da sua palavra e santificar um pão com fermento e um suco? Nunca, jamais Deus vai correr fora da sua palavra. Deus, Ele honra a sua palavra. Ele não honra a palavra de homem nenhum. Mesmo que o ministro for orar por aquele pão com fermento, por aquele suco ali do cálice, Deus não vai abençoar. Porque está fora das Escrituras. Agora, quando é um pão asmo e um vinho, aí então está correndo conforme a palavra. Então Deus vai abençoá-lo. Então, como houve ali no tempo de Noé, e na vinda do Filho do Homem não será diferente. Na vinda do seu Senhor e o meu Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, não será diferente. Haverá incrédulos no meio do povo, fazendo o povo não crer em toda a palavra, mas fazendo o povo crer em meia palavra, ou quem sabe aqui, acolá, arrancando uma folha aqui, escondendo debaixo do pano. E nós não podemos rasgar nenhuma delas. Nós devemos obedecer a toda ela. E o mensageiro dessa era que Deus enviou não está fora da palavra. Por isso que nós devemos crer nele. Assim como houve uma mensagem avisando o povo que haveria um dilúvio, hoje há uma mensagem falando para o povo que este mundo está pronto a explodir. Você sabe que o anjo está lá segurando a mão
da Rússia não apertar o botão assim e olhou? Que Deus estava falando com o Pedro ali fora. Você viu que Jesus, ele não corre fora da sua palavra, ele disse que haveria sinais nos céus e na terra. Você não está vendo esse calorão hoje? Essa fora de época, às vezes frio, às vezes quente. Isso está na palavra. Ele disse que haveria sinais de sua volta. Quantos estão olhando os sinais que estão ocorrendo na terra e no céu? Quantos? Observando essa órbita da terra saindo do original. Porque ele disse que haveria acontecimento disso, porque isso é um sinal da sua volta. Por isso que nós devemos estar preparado e pronto quando ele vier. Não é se aprontar depois que ele vier. Você sabe que uma noiva, quando ela vai casar com o seu noivo, ela se atalia, ela se prepara antes. Ela não espera o noivo vir até ela para ela estar pronta, não. Ela tem que estar pronta antes do noivo vier. E assim é a igreja. Nós devemos estar prontos antes dele vier. E diz aqui mais: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Quantos hoje nós vemos, daqui a pouco está casado, daqui a pouco já está divorciado, daqui a pouco, quantos casamentos você já viu? Que está assim, daqui a pouco está casado, daqui a pouco já não está mais. Isso é um sinal que da mesma forma houve lá, e há hoje nesse tempo que estamos vivendo. Por isso que o tempo de Deus não muda. Há um tempo para todas as coisas, mas o tempo de Deus ele não muda. Do mesmo tempo que houve uma mensagem preparando o povo para que entrasse para a arca, hoje também há uma mensagem preparando o povo para que se arrependa dos seus pecados e venham para a arca, que entrem para Cristo Jesus, chamando o povo a um arrependimento. É como eu estava esses dias pensando sobre uma escritura que fala sobre Naamã. Você já parou naquela escritura? Naamã, ele era um leproso por fora, né? Hoje, quantas almas são leprosas por dentro? Você já parou para pensar? Almas estão encarceradas, leprosas por dentro, por ódio, por inveja. E lá vai-se muitas outras coisas, por dentro elas estão. E elas estão encarceradas e sofrendo com aquilo dentro delas. Então, assim como houve, assim há hoje. Pessoas que comem, que bebem, casam, descasam. Daqui a pouco estão ali no churrasco, estão comendo, estão bebendo, daqui a pouco já viram as panelas, já quebram tudo, já se separam. Por vamos dizer assim, por uma dor de dente, quem sabe, já terminou aquilo. Então, Deus ele não corre fora. Assim como houve e está vendo hoje. Agora você pensa no tempo de Ló. Que nós lemos aqui, ó, no 29, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Tu viu que o mesmo Deus que estava com Noé, o mesmo Deus estava ali no tempo que ele tirou Ló daquela cidade, de uma cidade. Mas agora, o tempo que nós estamos vivendo, o mesmo fogo que consumiu aquele povo que não se arrependeu ali em Sodoma, é o mesmo fogo que vai terminar com o mundo inteiro. O mesmo fogo que desceu ali vai descer e consumir toda a raça que não se sujeitou ao Senhor Jesus, não se sujeitou à palavra de Deus, não se sujeitar à placa A, à placa B, à placa C, não.
aquele que não crer na palavra será condenado. Marcos 16, que eu falei antes. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, há uma crença e é uma escolha de um indivíduo. Não é coletivo, é individual. Deus trata individual. Hoje Ele está tratando comigo, contigo, individualmente. Ele não está. Tem coisas que Deus está tomando para falar. Ele está falando com um de uma maneira, de outro de outra maneira. Mas Deus está falando, dizendo para nós que nós devemos crer em toda a palavra e não crer em partes da palavra. Por isso que o mensageiro dessa era disse que no meio de um povo há 3 classes de crente: há um crédulo, há um manufaturado e há um genuíno. Assim como há um incrédulo e um manufaturado, tem que haver um genuíno ali. E o genuíno, ele não escorre fora da palavra, ele fica firme na palavra, ele fica crendo naquilo que Deus revelou para ele, para ela. Ela permanece na videira. São João 15. Aquele genuíno, ele permanece na videira, ele não sai da videira. Ou seja, ele não sai da palavra, ele não sai de Jesus Cristo. Ele permanece ali, ele fica permanecendo crendo na palavra. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Agora você para, que Deus estava falando com o Pedro ali fora. Eu acho que não tenho certeza. Tu viu como Deus trouxe isso aqui em meu coração, e nós fiquei aqui, comecei a conversar com o Pedro na porta. E você viu? Onde você vê quase que no Rio Grande do Sul a natureza? Pouco, né? É pouca natureza, é mais casa, edificando aqui, edificando ali, prédio aqui, derrubando, às vezes derrubando árvore, às vezes tem água ali, eles secam aquela água, derramam terra ali, constrói em cima, e vão mexer naquilo que Deus criou. Mas também chega uma hora que a própria natureza vem, e daí é o que está saindo hoje, da órbita. A Terra não está mais de acordo com como ela é. Então sai do original, que é a apostasia da fé. Sai da fé original e entra numa apostasia. Começa a descrer nisso, descrer naquilo. E Deus não quer que nós tenhamos essa apostasia. Por isso Ele está chamando a minha e a sua atenção nessa noite, para que nós se mantenhamos no assim diz o Senhor. Não nos corremos fora daquilo que Deus já nos revelou. Deus revelou um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já revelou uma santa ceia com vinho puro, pão asmo, um lava-pés. Deus já nos revelou que a roupa do homem não seja para a mulher. Deus já nos revelou que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai Celestial, que Ele é o nosso Deus. E é isso que muitos não vê. Dizem que Jesus é somente o Filho e não crê que Ele é Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem não crê no Filho, né? Então ele diz: nós temos que crer no Filho. A Bíblia está dizendo que sim. Ela está dizendo que você tem que crer no Filho. Por que você tem que crer no Filho? Porque você tem que crer que o Pai está no Filho. Por isso que Pedro disse, para a revelação, ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és um ungido de Deus. Ele estava dizendo ali. Tu és um véu ungido para Deus usá-lo e habitá-lo. Por isso que Paulo diz que a plenitude corporalmente habitava em Cristo Jesus. Habitava nele. A plenitude toda de Deus. O mesmo Espírito Santo estava em Cristo. Porque você sabe que o Pai de Jesus era o Espírito Santo? Então, se ele era o Pai de Jesus, o Pai estava em Jesus. O próprio Espírito Santo estava em Jesus.
nações não conseguem ver isso. E Deus deu graça para mim e para você entender isso. Alcançar aquilo que, ou seja, como Paulo disse, Deus ocultou dos sábios, entendidos e revelou aos pequeninos. Deus ocultou tudo e se revelou para mim e para você, os pequeninos. Se compadeceu, não, vou me revelar para o irmão José, vou me revelar para o irmão Pedrinho, vou me revelar para o Carlos, vou se revelando. Mas no tempo dele, ele foi se manifestando, se mostrando. Não é no meu e no seu tempo, é no tempo dele que ele chega e se revela. Assim como ele veio para o povo ali no tempo de Noé, para se revelar e diz: ó, venham para esta arca, porque eu vou consumir essa terra aí. Tu viu que Deus, ele não fez a arca somente para os animais, mas ele fez principalmente para a raça humana. Mas o que a raça humana fez? Esse velho aí, uau, faz tanto tempo que não vemos uma gota do céu cair, e ele dizia que vai dar dilúvio. A dureza do coração dos humanos fez eles não entrar. E hoje, a dureza, a incredulidade do povo hoje, e não aceitar a ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, a não aceitar a tomar uma santa ceia com vinho puro, com asmo e lava-pés. Vai analisando. Da mesma forma que houve ali, hoje há os incrédulos hoje, há os malafuturados dizer: não, realmente ele era um homem de Deus, realmente ele era um homem de Deus, mas eles não professam dizer que ele é o profeta de Deus. Eles dizem que é o homem de Deus, mas ele era o profeta. E todo aquele que se levanta contra Cristo fica cego. Paulo, nós temos experiência por Paulo. Paulo se levantou, não ficou cego. Claro que aquela cegueza era para que Deus trabalhasse, para a glória de Deus trabalhar na vida de Paulo. Mas agora você para e pensa no povo de Israel. A dureza de Israel. O que levou eles? O que levou eles quando eles saíram do Egito? Eles era a passagem de um dia para estar na terra. Levaram 40 anos rodeando para entrar na terra e ainda não entraram todos. Entrou só 22. Quantos que entraram na terra? Quantos que entraram na arca? Então o profeta dessa era diz assim, ó, que o povo que entrará para o reino do céu caberia na palma da mão dele. É a minoria. Não é multidões que Deus vai arrebatar. Não é. É aqueles que tiverem nele em si. Por isso que Paulo diz assim, ó, porventura quando o Jesus mesmo falou, porventura quando eu vier, será que eu acharei fé na terra? Ou seja, será que acharei a minha palavra genuína ali na terra? Por isso que o tempo hoje está se abreviando, irmãos, para que o eleito não se perca, para que a semente eleita não saia, não perca. E eu digo para mim e para você, aqueles que estão na fila, não saiam da fila. Hoje estava também de tarde ouvindo o pastor Joel, ele falando ali, se você está na fila, permaneça na fila, não saia da fila, porque qualquer hora dessa, estamos indo para casa. Então por isso, amada igreja, eu tinha aqui muitos outros versículos, tinha até os parágrafos de uma mensagem para nós ler, mas eu não vou estender. Eu creio que tudo isso que já foi falado foi o suficiente para mim, para você, para nós entender que o fogo vai queimar, essa terra vai queimar.
Você já olhou para o sol? O quanto ele perdeu o seu brilho já? E sabe por quê? Isso também está na palavra. A lua, você já observou a lua? As estrelas, você já observou elas? Tudo isso, irmãos, está ocorrendo no céu, porque o céu, irmãos, foi a primeira criação de Deus. Deus começou lá em cima a criar. A primeira Bíblia foi criada. E depois ele começou a criar a terra. Primeiro ele criou o espaço, as estrelas. Então Deus ele não nos corre fora. Eu quero deixar para você, igreja, para nós todos isso. É como eu sempre já disse, eu não estou aqui para ser melhor. Eu estou aqui para nós vivermos melhor para Deus. E estimular a minha e a sua fé na palavra. Levar nós para dentro da arca, não tirar fora da arca, mas levar cada vez mais nós para dentro disso aqui. Porque sabe que Ezequiel 36, se eu não estou enganado, diz, ou 33, diz que o atalaia será responsável por aquilo que ele está ensinando. Então por isso que eu não posso ensinar nada para mim, a não ser aquilo que está na palavra. E a palavra diz para nós, crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender de nossos pecados. Qual o pecado que nós temos? O pecado é a incredulidade, irmão, é a incredulidade da palavra. Esse é o pecado maior. A revelação, quando a palavra chega para mim e para você e diz, pare com isso, pare com aquilo, a palavra está dizendo. Então nós começamos a parar e a crer. Deixamos a incredulidade de lado e começamos a crer na palavra. Então por isso que Deus ele quer de mim e de você que nós creiamos em todas as Escrituras. E eu digo para todos aqui, comece a ouvir aquilo que edifica e não aquilo que desedifica. Porque temos hoje pregações que vai te botar mais profundo em vez de te dar o conhecimento daquilo que é verdadeiro. Porque é que eu disse no início, hoje é uma unção diabólica hoje, na era que estamos vivendo, há uma unção contrária à palavra de Deus. Há uma unção contrária, como houve ali no tempo de Ló. Nós lemos aqui, você sabe que o Ló disse assim, para eles ali entrar, Ló disse para o povo de Sodoma sair e ouviu que, se arrepender, melhor dizendo, e ouviu o que os anjos vieram para fazer, anunciar. Não, nós não cremos nisso aí, não vai não. Você sabe que depois que Ló saiu dali, você sabe que houve ainda uma dureza no coração. Nós lemos aqui, no 32, aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela recuou para trás e quis voltar para um sistema, voltar com aquela incredulidade, voltar com aquela carne, voltar para aquelas sujeiras de Sodoma. Então por isso que Deus vem nos advertir antes que Ele venha. Assim como Ele advertiu, Ele está nos advertindo a dizer para nós, para mim e para você, não deixe passar a oportunidade. Entre para a arca. Dá a sua vida para a arca. Dá a sua vida por Cristo. Porque nós lemos aqui,
Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Mas se eu ir para o caminho de Cristo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo e não sei o quê. Vai perder. Está querendo se preocupando em salvá-lo. Porque você para e pensa, Judas traiu Jesus. E traiu por miséria. Então por isso que nós devemos perder a vida por amor a Deus. Por isso que Paulo disse assim, que o viver em Cristo é ganho, e o morrer em Cristo é mais ganho ainda. Então para e pensa, amados. O viver em Cristo já é ganho para mim e para você. O morrer nele não é mais ganho ainda. Nós vamos estar, não nesse corpo mais cheio de fraquezas, mas vamos estar num corpo glorioso, como Ele preparou para mim e para você. Ele fala na Bíblia, Jesus, que nós temos o santuário dele. Exatamente. Mas esse santuário não é esse externo hoje aqui de fora. Sim. Então por isso que nós, igreja, não vamos negar a Jesus, mas vamos obedecê-lo a Jesus. E obedecer a Jesus é de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, sem acrescentar, sem tirar, sem diminuir, mas pregar aquilo que é a palavra de Deus. E viver aquilo que é a palavra de Deus em nós. Porque a palavra de Deus diz para nós que a obediência nos coloca num patamar muito melhor do que a desobediência. E isso tudo vai numa atitude, numa decisão nossa. Não é uma decisão do pastor, não é uma decisão do evangelista, do diácono, uma decisão de alguém, não, é uma decisão sua com Deus. Que eu disse antes, é individual. A salvação é individual. Então, claro que nós estamos num corpo, que é o que eu dizia antes, nós devemos orar um pelos outros. Porque às vezes eu estou precisando da sua oração, às vezes você está precisando da minha oração, e assim vamos lapidando a nós mesmos, ajudando uns aos outros. E como nós falamos na rádio, nós levamos a fé das pessoas com amor, não a fé das pessoas robusta, ou seja, uma fé de bulldog, dando a chibatada, corrigindo, batendo, não, mas uma correção ou uma disciplina com amor. Que é que eu dizia antes, Deus está nos disciplinando, está nos advertindo, mas com amor. E é isso que Ele quer de mim e de você, que nós entendemos que Ele nos ama. Que o Pai que ama, Ele quer ver você com Ele. Ele não quer ver você lá em outros cantos, em outras sujeiras. Não, Ele quer você pertinho dEle. Então por isso que eu digo, igreja, eu e você, vamos, se for possível, perder a nossa vida, mas por amor de Deus. Nunca negamos a Jesus, ou seja, nunca negamos a palavra dele. Vivamos a palavra dele e sigamos a palavra dele enquanto Deus está nos dando oportunidade disso. E eu digo para você que está aí sentado, que ainda não foi batizado corretamente, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, há um altar, há uma oportunidade para você, a se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui, irmão Jorge. Há uma oportunidade para você. E essa oportunidade você não pode perder ela. Porque às vezes nós pensamos, ajeita para mim. Às vezes nós pensamos, mas eu já sou batizado. Mas eu já fui batizado. Mas eu já vou à igreja, eu já faço isso. Mas a questão não é ir à igreja.
Segura contigo. Não é a questão ir à igreja. A questão é ser a igreja de Cristo. É ser a igreja de Cristo. Não é ir à igreja. Muitos entendem, hoje eu vou à igreja. Não, nós somos a igreja de Cristo. Por isso que eu disse num culto aqui, eu disse, a casa de oração é você e eu. A casa de oração não é o slogan que está ali. Ali é só um local para que nós reunimos na presença de Deus. Mas eu e você somos a igreja de Cristo. Que o profeta mesmo dessa era diz que nós vamos entrar num corpo místico. Ou seja, nós entramos em Cristo, num corpo místico em Cristo Jesus. Nós entramos em Cristo e nova criatura somos. Então hoje há uma oportunidade para você, alma, para você, irmã, irmão, que ainda não foi batizado corretamente, biblicamente, em Atos 2,38. Há uma oportunidade para você. Agora pare e pensa. E se hoje mesmo começar a cair o fogo do céu? Ou nessa noite o Senhor vir bater na sua porta e pedir o que tens preparado? Será que eu e você vamos estar preparados quando Ele bater em nossa alma? E dizer para nós, é chegado o momento. O que tens preparado? O que tu tens preparado para mim? Pare e pensa, igreja. Você que ainda não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você entra nesse corpo místico. Você entra em Cristo. Você entra, a mensagem que o profeta prega isso, eu tenho ela aqui comigo. Na mensagem a fé vem pelo ouvir. O profeta fala isso. Para que você entre, ou melhor, não é nessa, agora me lembrei. É nos 5, a mensagem é as 5 identificações da verdadeira igreja de Cristo. É nessa mensagem que o profeta fala isso. Que quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, o que era velho ficou. Tudo se tornou novo. Então agora você é uma nova criatura em Jesus. Uma nova alma em Cristo. Tudo que era que cometia, o que vivia, é apagado. Dali para frente você começa tudo novo, você entra no corpo e o próprio Espírito, o dom do Espírito Santo vai trabalhando dentro de minha e sua alma e vai limpando nós. Vai limpando nós. Aquele dom do Espírito Santo que a Bíblia diz. E que não é só para mim, para você, mas é para todos aqueles que o Senhor chamar. Então eu deixo a oportunidade para ti. Você não quer aceitá-lo? Entregar a sua vida a Jesus? Possa ver que hoje seja a última oportunidade. Quem sabe não haja outra oportunidade para você. Eu estou falando isso porque Deus me impulsiona a te dizer a entrar enquanto ainda há graça no propiciatório. Porque qualquer hora dessa a graça será tirada. Então haverá o juízo. Assim como houve no tempo de Noé, assim como houve em Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló. Houve um juízo. Outra coisa, amada igreja. Se lembra de Jonas? Que ele foi pregar para a cidade ali. Você viu que a cidade se vestiu de saco e se arrependeu dos seus pecados? Que Deus não destruísse eles. Se o Sodoma fizesse isso, eles tinham garantido isso. Eles não teriam sido queimados com fogo.
se eles ouvissem a mensagem dos anjos que vieram ali em Sodoma e Gomorra. Essa noite, se você ouvir a mensagem que Deus lhe falou no seu coração e der crédito para ela e entregar a sua vida a Jesus Cristo, não entregar a homem nenhum, mas entregar a Jesus Cristo. Se você entregar a Jesus Cristo, você não será consumido com este mundo. Você será salvo em Cristo. Igreja, Deus está nos advertindo, chamando a nossa atenção. Até quando você em si vai pensar: mas eu não estou preparado, não é meu momento ainda, eu sou muito nova, eu sou muito novo. Não pense assim. É o que eu disse antes. O povo não precisa estar pronto, preparado para servir a Jesus. Se Ele está te chamando, Ele vai te aperfeiçoar, porque Ele está te chamando. Você é uma escolhida, você é um eleito, você é uma eleita de Jesus. Então Ele está te chamando para que venha e entregue a sua vida a Cristo. Porque qualquer hora dessa haverá os fundos, haverá aquele botãozinho se não apertá-lo. Então, terminou a graça. Haverá juízo por todos os cantos. É que nem foi falado, irmãos, igreja, sobre os bunkers. Eu estava esses dias pensando, a gente ia falar sobre os bunkers. Deus, Ele quer você dentro da arca. Deus, Ele quer você dentro. Ele não quer ver você fora. Não espere o juízo chegar. Entre enquanto ainda a graça está no propiciatório. Nós pensamos, analise, você pensa assim, que o mundo tem coisas boas oferecendo? O próprio Jesus disse que a paz que o mundo te dá, Ele não dá essa paz. Ele dá uma paz de vida eterna. Uma paz que ninguém de nós pode dar a um ao outro. Somente o Espírito Santo pode. Somente o Senhor Jesus pode. Por isso que quando Jesus falou com aquela mulher no poço de Jacó, ela deu crédito à palavra do Senhor. Por isso que Isaías 53 diz, ele disse: a quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Eu perguntei antes: você creu na palavra? Você crê na palavra? Se você crê na palavra, por que você não aceita a palavra? Então nós devemos aceitar a palavra. Aceitá-la é entrar nela. É como Naamã, eu dizia antes. Naamã, quando aceitou a palavra, ele obedeceu e foi para aquele lugar onde tinha sido designado ele naquele rio a mergulhar. Ele obedeceu então. E a obediência dele, houve uma cura das suas lepras. Aqui daria outra mensagem. Houve uma cura. E se você e eu, nós, obedecê-la, a palavra, mergulhar nessa água viva aqui, nós seremos curados. A nossa alma será curada.
Curada do que? Do ódio. Curado da mentira. Nós seremos curados por dentro. Mas para isso, precisa de uma decisão, de uma atitude minha e sua. Não depende do homem, depende de cada um de nós. A decidir aí mergulhar nessa água. Ou melhor, beber também desta água. Amém, igreja? Você não quer aceitar Jesus nesta noite? Você que não foi batizado em nome do Senhor Jesus, você não quer batizar a sua alma em Cristo? Entregar a sua vida a Jesus Cristo? Para que Ele seja o teu único Senhor? Sabe que a palavra Senhor quer dizer rei? A palavra Senhor quer dizer pai, né? Mas a palavra Senhor quer dizer rei, governante da minha vida, da minha alma. Governa todos os compartimentos da minha vida. Então por isso que Ele é meu e seu Senhor. Ele só pode ser nosso Senhor, meu e seu Senhor, se nós deixar Ele governar, reinar em nós. Então nós vemos que Ele é o nosso Senhor. Ele só pôde ser o Senhor de Paulo quando ele começou a reinar em Paulo. Por isso que ele disse: agora estou algemado em Cristo. A algema dele não era natural, era uma algema espiritual. Vamos se colocar de pé?